Medicina de ponta. Hoje eu tenho a honra de estar entrevistando o Dr. Eli Faria Evaristo. Ele é neurologista lá da equipe do Hospital Oswaldo Cruz e também médico da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Departamento de Neurologia. Tudo bem, Dr. Evaristo? Tudo bem, colega. Tudo obrigado. Queria perguntar inicialmente, hoje nós vamos falar sobre acidente vascular cerebral. Existe alguma diferença entre acidente vascular cerebral e derrame? Não, na verdade, o acidente vascular cerebral, que nós utilizamos o termo médico, é o que o povo chama de derrame, né? Na verdade, existem dois tipos de acidente vascular cerebral ou de derrame, e talvez aí que exista a confusão do povo, da população. Existe o chamado AVC isquêmico, acidente vascular cerebral isquêmico, que é aquele onde falta circulação numa parte do cérebro, e existe o AVC hemorrágico, que é aquele onde, na verdade, houve um sangramento dentro do cérebro. São dois tipos. São dois tipos, mas os dois são popularmente conhecidos como derrame. Mas tem, naturalmente, diferenças importantes na hora de diagnosticar, na hora de tratar. Mas os dois são conhecidos como derrames. O isquêmico e o hemorrágico. Exato. O isquêmico, você tem um esquema bonito aqui. Fecha nesse esquema aqui, que acho que vai ficar mais didático. Explica para nós o que então, é. É assim, o AVC isquêmico, que é aquele onde ocorre um entupimento de uma artéria, de um vaso cerebral, e leva a uma falta de circulação naquele local, não é? A isquemia é exatamente isso, é a falta de circulação naquela parte do cérebro. Então, a gente vê que, havendo um entupimento, vai haver um sofrimento daquela parte do cérebro que recebia este sangue. Então, por isso que está roxo. Exatamente. E está sem oxigênio, digamos assim. Sem oxigênio, porque é o sangue Tá que certo, leva que essa região o oxigênio. Aqui. Perfeito. E esse é o tipo mais comum. Tanto é que está 80%. 80% mais ou menos. E existe, por outro lado, o hemorrágico, que o que acontece? Não é que o vaso entupiu, mas na verdade houve uma ruptura daquele vaso e o sangue extravasa para dentro do cérebro, gerando então a hemorragia. Agora, os dois, na hora que o sintoma ocorre, são conhecidos pela população como derrame. Certo. E acaba tendo um comprometimento neurológico, dá uma paralisia. Dependendo do local do cérebro, um sintoma poderá acontecer. A pessoa, isso aqui é mais frequente em que idade que acontece? Bom, isso acontece mais comumente nas pessoas idosas, acima de 45, 50 anos. Idoso, 40 anos. Idosos são 60, 70, mas acima dos 45 começa a ficar mais frequente. Mas pode acontecer no jovem também. Isso é um capítulo à parte, que é o derrame, o AVC na pessoa jovem. Existem causas disto também. E acidente também dá esse isquêmico ou hemorrágico? O que dá mais? Num trauma, por exemplo? Então, os traumas, no caso de lesões do crânio, podem levar, mais comumente, a hemorragias, a sangramentos, né? Certo. Pode acontecer dos sintomas que acontecem após um trauma, um sangramento que vai se ampliando lentamente no decorrer dos dias, das semanas, pode levar a sintomas, depois de algum tempo, parecidos ou iguais àqueles do acidente vascular cerebral. Então, o que seriam os sintomas? O que é exatamente? Então, os sintomas podem ser vários, depende do lugar do cérebro. Por exemplo, se o local do cérebro onde aconteceu a isquemia ou a hemorragia for numa região relacionada ao movimento, então vai haver uma paralisia do membro superior, do inferior, do rosto. Se for um local do cérebro relacionado à fala, pode ser um impedimento para falar, coisa que às vezes até é percebido pelas pessoas como se fosse uma confusão mental. E às vezes não é confusão, às vezes é uma dificuldade da pessoa em se expressar, porque a área do cérebro relacionada à linguagem está alterada. Mas também, dependendo desta área, pode ser uma área relacionada à visão, então o sintoma vai ser uma perda visual, ou relacionado a alterações a comportamento. Então, lesões, por exemplo, na região frontal do cérebro podem dar alterações
de comportamento, a pessoa ficar mais parada, com iniciativa diminuída. Enfim, os sintomas podem ser motores, sensitivos, visuais, da linguagem, de comportamento. E você está falando de comportamento, uma coisa interessante, eu tive uma paciente que eu operei, que ela teve um acidente e que lesou a região central, mas ela tinha, o que eu digo assim, de boca solta, né? E o marido dela falou, não, porque isso foi afetado e fala palavrão, e não sei o que, foi uma pessoa agressiva. Parece que ela é agressiva, mas não é de propósito, não é isso? Sim, isso pode acontecer. E é estranho conviver com uma pessoa isso porque lesou uma certa área da crítica do cérebro, qualquer coisa assim. Exatamente, né? Existem áreas do cérebro que servem como como um freio, né? Uhum. A certos comportamentos que, do ponto de vista social, são inconvenientes. Então, se essas áreas do cérebro forem lesadas, vai haver uma desinibição. Certo, e fala qualquer Fala coisa. o que quiser. Perfeito. Você tem uma figurinha aqui, passa o outro. Esse é basicamente o mecanismo, né? Isso aqui Fecha aqui um pouquinho. Olha lá, como é que funciona isso? Então, aqui é para explicar um pouquinho por que o acidente vascular cerebral acontece. Quer dizer, existem dois grandes mecanismos. Um é a trombose arterial, que eu vou explicar aqui, e o outro é a embolia de origem cardíaca. Então, o que é a trombose arterial? A trombose arterial é o seguinte: existe ou passa a existir um estreitamento na parede do vaso. Isso normalmente causado pela doença chamada aterosclerose. Então, a aterosclerose é essa deposição de gordura, de cálcio dentro da artéria que vai fechando a sua luz como se fosse um cano de pia que vai juntando gordura, vai entupindo. Então, o vaso, na verdade, vai ficando estreitado por causa dessa placa de aterosclerose. Né? Certo. Depois que o vaso está mais estreitado, pode acontecer de um coágulo acabar de entupir aquele final de luz, quer dizer, aquele final de passagem que existia no vaso. Quando isso acontece, há então a falta de circulação e vai aparecer então uma área de sofrimento na parte do cérebro que recebia aquele fluxo. Aqui está o coágulo, que ali não está muito visível, mas aqui tem uma bolinha que é o coágulo. Que é o coágulo. Entupindo entre as placas de aterosclerose. E aí uma área do cérebro vai sofrer. É como se fosse um infarto. Que é a mesma coisa que acontece no coração. Exatamente a mesma coisa. Só que aqui poderíamos até chamar de um infarto cerebral. É um infarto cerebral. Um infarto cerebral. Que é um AVC isquêmico. Exatamente. Certo. E isso, a trombose arterial, é uma das formas pelas quais pode acontecer o AVC isquêmico. Em quem vai acontecer a trombose arterial? Em quem tem fatores de risco para a aterosclerose. A idade é um fator de risco, a hipertensão arterial é um fator de risco muito importante, o diabetes, Perfeito. Os distúrbios de gordura, as dislipidemias, o tabagismo, muito importante. Então, esses fatores, quanto mais deles a pessoa tiver, maior o risco de ter este mecanismo que é a trombose arterial. Perfeito, né? Perfeito. Agora, existe o outro mecanismo que é a embolia de origem cardíaca. Qual a diferença? A diferença é que a obstrução no vaso não é por uma doença no próprio vaso, e sim um coágulo que veio de outro lugar, no caso aqui coração, que acaba se impactando, acaba parando numa artéria mais fininha e entope essa artéria, né? Então, como esse esquema aqui mostra. Então, o coágulo vem pela artéria, proveniente do coração, e chega num vaso mais fininho e impacta ali, para ali. Certo. E quando para, novamente, houve um infarto, houve uma falta de circulação, isquemia e infarto cerebral. Então, esses são os dois principais mecanismos do AVC isquêmico. Do AVC isquêmico. Então, basicamente, é a placa de aterosclerose que entope uma circulação normal, Sim. ou um trombo que sai de algum vaso do coração, que seja de algum lugar do corpo, um pós-operatório, às vezes de uma cirurgia, e vai para lá. Exatamente. Né? Doutor Evaristo, me diga uma coisa, quais são as causas mais frequentes de trombose, para se formar esse trombo? De onde que ele vem?
Então, esse trombo que se desprende e fragmenta e vai pela circulação, né, que a gente chama de embolia, a causa mais comum são doenças cardíacas. Existem várias, problemas do ritmo cardíaco, fibrilação atrial é um problema desse tipo de arritmia, é a causa mais comum. Das causas cardíacas, a fibrilação atrial é a principal como causa de embolia. Existem outras, o paciente que teve um infarto agudo do miocárdio, parte do coração então fica com dificuldade de bombeamento, sangue ali pode se estagnar, formar pequenos coágulos e levar a esta embolia. E outras causas, todas, problemas de válvula, todas elas levando a essa estagnação do sangue dentro do coração e o risco de formar pequenos coágulos. Quer dizer, ele fica estagnado, ele fica parado, ele de repente vai aquela bola, é um coágulo que sobe. E vai direto para o cérebro. Mais frequentemente porque o fluxo sanguíneo, certo, grande parte dele vai para o cérebro. Uma parte vai para o cérebro, outra vai para a aorta, né? Vai para o resto do corpo. Exatamente. Né? E agora, já no acidente vascular cerebral hemorrágico, quais são onde mais ocorre? Quais as causas mais frequentes? Então, existem dois tipos de AVC hemorrágico. Aquele onde o sangramento fica contido dentro do cérebro, como um hematoma, uma coleção de sangue dentro do cérebro. E existe outro onde o sangramento não está dentro do cérebro, mas em volta do cérebro, num espaço que a gente chama de espaço subaracnoide, é onde os vasos passam, os vasos maiores, onde está aquele chamado líquor ou líquido cefalorraquidiano. Então, esse sangramento a gente chama de hemorragia subaracnoide e o outro, primeiro, a gente chama de hemorragia intracerebral. São os dois tipos principais de AVC hemorrágico. E no AVC hemorrágico, o isquêmico, normalmente você vai ter várias, pode ser um déficit motor, uma fraqueza muscular, né, perda de sensibilidade, que você estava falando. E no hemorrágico, qual é... Não, o isquêmico não dá dor, né? Pode dar, mas é pouco frequente. Agora, não é tão comum. O hemorrágico é que dá dor. Os AVCs hemorrágicos, em termos de sintomas de paralisia, de alteração de fala, de visão, eles são semelhantes. Só depende do lugar onde a lesão cerebral aconteceu. Mas realmente, nas hemorragias, o sintoma dor de cabeça é muito mais frequente. Muito mais frequente. Esse sangramento, seja porque ele aumenta a pressão dentro do crânio, seja porque esse sangramento irrita as membranas que envolvem o cérebro, as meninges, que a gente chama, dão dor de cabeça. Então, dor de cabeça muito intensa, de início súbito, às vezes após um esforço físico, é um tipo de dor de cabeça que merece uma atenção especial dentro dessa possibilidade de um quadro hemorrágico. Quando um paciente se apresenta no seu consultório falando, olha, eu estou com uma dor de cabeça, eu não costumo ter dor de cabeça, mas começou a doer, faz uma semana que eu estou com dor, você costuma partir para uma investigação mais de imagem? Qual mais ou menos é o seu protocolo para... Bom, é lógico que a investigação de uma dor de cabeça depende de duas coisas. Depende da história que o paciente conta e do exame clínico. Na história, os aspectos que mais devem chamar atenção para investigar é se é uma dor de cabeça de início recente, um tipo de dor de cabeça diferente daqueles que o paciente, mesmo tendo anteriormente, reconheceu como de outro tipo. Ele conhece, né? Ele fala, essa é diferente. Essa é outra. Essa é outra. Ou uma dor de cabeça de início muito súbito, como eu disse, fazendo uma atividade física, um esforço, subitamente vem aquela grande dor de cabeça, são sinais de alerta. São sinais de alerta. Aí, porque eu estou querendo chegar no aneurisma, né? Que a aneurisma é o que o pessoal diz que é uma... como chama? É como se tivesse uma bomba dentro da cabeça. Sim, Qual é a sua conduta quando você descobre que a pessoa tem um aneurisma ali? Ela teve dor de cabeça por causa do aneurisma, mas daí o aneurisma pode estar lá mesmo sem dar dor de cabeça. Pode. Assim, o aneurisma cerebral, na grande maioria das vezes, ele é descoberto na hora do rompimento. Na grande maioria das vezes. Algumas pessoas podem ter uma dor de cabeça que começa um pouco antes, às vezes alguns meses antes, alguns dias antes, mas isso na verdade é a minoria. A maioria, a dor vem na hora do sangramento.
Esse sangramento dá uma dor de cabeça muito intensa, pode dar vômitos, pode dar uma certa rigidez na nuca quando vai se pesquisar. E esse tipo de dor de cabeça deve nos levar à suspeita, né? Quando se suspeita de aneurisma, os exames de imagem, tomografia, ressonância, às vezes até a colheita do líquor, podem revelar essa hemorragia, e aí nós vamos tentar diagnosticar o aneurisma através de outros exames que avaliem os vasos do cérebro. E muitas vezes nesses exames encontramos o aneurisma cerebral. Aneurisma. Uma vez que você fez o diagnóstico, como eu estava dizendo, você indica tratamento cirúrgico de um aneurisma ou invasivo? Porque o aneurisma é uma formação saculiforme, né? É um saco, é uma herniação do vaso, né? Sim, sim. Tem que como entupir, né? Em outro programa nós mostramos aqui a doutora Valéria, que faz radiologia intervencionista, que ela vai lá e fecha um aneurisma pela artéria femoral. Você indica isso também? Se você por acaso descobrir um aneurisma, qual que é a conduta atual? Então, o aneurisma é uma malformação que tem que ser tratada, né? Tem que ser corrigida. Mesmo que a pessoa não sinta nada? Depende. Esse capítulo é um capítulo bastante polêmico, mas aneurismas maiores, de forma geral, devem ser tratados cirurgicamente ou de forma endovascular quando diagnosticados. Existe uma certa polêmica nos aneurismas de achado incidental, foi fazer o exame por uma outra coisa e descobriu quando eles são muito pequenos. Então aí alguns acham que se possa acompanhar, mas os aneurismas maiores, mesmo sem sintomas, ou aqueles de qualquer tamanho que sangraram, estes precisam de tratamento. Existem situações em que nós indicamos cirurgia, e existem algumas outras em que se indica a obstrução, a embolização, né? São dois tratamentos factíveis. E na suspeita de um acidente vascular cerebral, o que a pessoa deve fazer? Qual a conduta aí, né? Bom, o tratamento do acidente vascular cerebral, seja isquêmico, seja hemorrágico, uma coisa é importante. O atendimento rápido faz diferença, porque se pode iniciar tratamentos o mais precocemente, e a eficiência desses tratamentos vai ser maior, e também a prevenção de complicações pode ser instituída mais rapidamente. É como um infarto do coração também. Como um infarto do coração, quer dizer... Tem que ser rápido para salvar o tecido que está sendo acometido. Exatamente. Então, nas isquemias... O que você usa para poder preservar o cérebro, né? Digamos assim. Exatamente. No infarto cerebral, ou AVC isquêmico, o que se tem mais recente, já há alguns anos, mas o que se tem mais recente é o uso de medicações chamadas trombolíticos, que são substâncias que dissolvem esse coágulo que obstruiu o vaso, e essa dissolução se fazendo em tempo hábil para preservar a viabilidade do cérebro, o fluxo de sangue retorna àquele lugar e as células ali voltam à sua função. Então, o trombolítico é um tratamento bastante importante para os AVCs isquêmicos. O problema é que este tratamento só pode ser instituído com pouco tempo depois do início dos sintomas. Então, de forma geral, é um tratamento para até 3 horas depois do início dos sintomas. Nossa, é muito pouco tempo. Porque fazer o diagnóstico, até ir até o hospital, ser atendido, fazer o diagnóstico. Você tem que fazer o diagnóstico. Tem que fazer o diagnóstico. Como é que você vai fazer um diagnóstico? Você precisa de imagem, né? Uma imagem, tomografia, por exemplo. Isso sai rápido. Se o paciente vai lá num protocolo do Oswaldo Cruz, você atende... Sai rápido. Sai rápido. Na verdade, os hospitais, os principais hospitais, eles estão já preparados com rotinas de atendimento para agilizar esse atendimento na suspeita de um AVC. Tudo no sentido de que o paciente, após chegar, rapidamente se tenha o diagnóstico e se possa tomar a decisão pelo uso ou não deste medicamento. O que ainda tem sido bastante demorado é o tempo entre o início dos sintomas e a chegada do paciente. Quer dizer, vai mesmo daquela questão do paciente ou seu acompanhante reconhecer os sintomas e se dirigir rapidamente ao hospital. Se dirigir rapidamente ao hospital.
É uma coisa... Uma vez eu vi um tratamento para sequela de AVC, que infelizmente não vai dar tempo da gente entrar nesse assunto, que o tempo é curto, mas você tendo perguntas, manda um e-mail para o Dr. Eli Evaristo, Eli Faria Evaristo, no site do Oswaldo Cruz, www.haoc.com.br. Manda perguntas para ele, que ele está à disposição ali para responder, mas basicamente o que eu tinha visto uma vez que foi fenomenal, sequelas de AVC, nessas pessoas que têm uma hemiparesia, não sei se vocês estão adotando esse tipo de tratamento, que eles imobilizavam o membro bom. Sim. Para forçar, então vou dizer que eu tenho, esse braço está imobilizado, e o tratamento era imobilizar este braço para forçar ele a usar este aqui, e com resultados fenomenais, que você força o cérebro a funcionar. Mas era um negócio... técnica fisioterápica ainda em utilização. Faz muito sentido, só que é custosa a nível de 24 horas por dia, né? Essa pessoa tem... o que se tem feito hoje em dia são períodos. Sim, temos feito isso. Você manda a pessoa fala, usa o braço ruim, né? Mas nós, no geral, não submetemos o paciente a isto 24 horas por dia. Nós o mantemos por períodos do dia, que já o forçam a utilizar... Tem que forçar o cérebro que ele, vamos dizer assim, ele revasculariza, né? Ele regenera, verdade, ele vai ele tentar compensa, melhorar a função daquele local. Então é uma técnica que tem sido utilizada, essa técnica de restringir o membro bom para estimular o uso do outro. Tem sido feito. Tem bastante coisa. Bom, o nosso tempo é curto, viu, Eli? É pena. O assunto é extenso. Obrigado aí pela sua participação, viu? E você está lá à disposição, né? Ou tá lá na Faculdade de Medicina também, na Universidade de São Paulo, no Departamento de Neurologia, ou no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Obrigadão. E a gente volta aí no próximo programa. Fica ligado aí. Até mais. Medicina de ponta.